Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o livro mais difícil para se achar na Bíblia. Quem não souber, peça alguém para ajudar aí. A gente brinca assim, mas talvez haja pessoas que não saibam, não é? Então você ajuda aí, por gentileza. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 12. Eu quero compartilhar com você nesta manhã sobre o tema Novos Sonhos. Nosso Ministério de Surdos gostou, né, da imagem, né? Das mãozinhas. Eu vi o Júlio postando lá, viu? Novos sonhos. E novos sonhos são construídos com novas mãos ou com velhas mãos que se tornaram novas. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Gênesis 12, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o amaldiçoarem e abençoarei os que o abençoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão, depois disso, prosseguiu em direção ao Neguebe. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, porque nesta manhã já temos claramente ouvido a Tua voz, desde o primeiro momento na escola bíblica dominical, onde ouvimos ali e lemos a Tua palavra, nos aprofundamos no estudo da Bíblia. E agora também, ó Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso conhecimento, nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir as verdades da Tua palavra, mas não apenas para nos tornarmos, ó Pai, acumuladores de conhecimento bíblico, mas que sejamos também, como diz Tiago, praticantes da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, este ano de 2014, vivamos novos sonhos, sonhos do Senhor para nós, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos estudar a Bíblia toda em 2014. Isso se Jesus não voltar antes do término desse ano. Amém? Porque às vezes a gente fica assim: não, Senhor, como a gente falou na vigília, não é? Volta, mas não volta agora não, Senhor. Antigamente nós cantávamos até: volta, mas volta logo, Senhor. Hoje não, Senhor, espera mais um pouquinho, não volta agora não. Mas a Bíblia diz que nós precisamos estar aí prontos, preparados para essa volta, para o retorno de Jesus a qualquer momento, a qualquer momento. E é interessante observarmos a Bíblia. O livro de Gênesis é onde começa toda essa história. Será que o livro de Gênesis é o primeiro livro mesmo a ter sido escrito? Será que ele é o livro mais antigo da Bíblia? Será que ele é o livro que foi proposto para falar do início de todas as coisas? Será? E aí quando eu começo a questionar isso, você começa a falar: não é não? Será que não é? Será que é? Vamos olhar o que a Bíblia ela nos diz. Nós temos aqui
Um livro que foi, muito tempo depois da sua escrita, dividido em capítulos e versículos. Mas dos 50 capítulos do livro de Gênesis, quantos falam sobre a criação? Você pode falar para mim? 2. De 50 capítulos, 2 falam da criação. O livro de Gênesis se propõe a falar sobre o início de todas as coisas? É esse o propósito do livro de Gênesis? Porque talvez a gente possa imaginar, não, o livro de Gênesis é para falar do início de todas as coisas. Querido, o livro de Gênesis não foi escrito para falar do início de todas as coisas. Aliás, se você analisar direitinho, você vai perceber que tem 2 capítulos que falam da história da criação. Sendo que nos 2 capítulos você tem 2 histórias diferentes sendo contadas. São 2 histórias falando sobre a origem do homem de forma diferente. Ou seja, em 2 capítulos tem 2 histórias diferentes. Uma dessas histórias, a criação parte da água, que é a primeira narrativa, que aliás não é a mais antiga, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, em algumas versões do abismo, mas ali estava o Espírito do Senhor, só havia água, e Deus faz a separação entre água e tal, e a parte seca, e lá no 6º dia, Deus vai criar quem? O ser humano. A vida vem da água. No capítulo 2, a vida vem da terra, e tudo começa da terra, e essa história da criação, ela é mais antiga, o seu hebraico é mais antigo, e a gente vai olhar ali, que Deus fala assim, formou do pó da terra, e aí a gente começa a ficar com caraminhola na cabeça. Peraí, então, o livro de Gênesis não é um livro proposto para falar da criação do mundo, porque se fosse isso, talvez nós teríamos aí pelo menos uns 30 capítulos falando sobre a origem do mundo. Já percebeu que muitas vezes na história já houve debates entre religião e ciência, e ali fala, não, mas como é que Deus criou o mundo em 7 dias? Como é que pode isso? Esses 7 dias são 7 dias? Porque o dia só foi criado no 4º dia, porque o sol e a lua só foram criados no 4º dia, então esse dia não pode ser o dia. Ah não, aí tem gente, não, esses dias são eras, são as eras, não é? Tantos anos, milhares de anos, e aí vamos tentar conciliar a criação ali do Gênesis capítulo 1 com a teoria do Big Bang, que é uma teoria, a gente aceita como verdade, é ensinado na escola como sendo verdade, mas não é, é uma teoria, e ali nós vamos então conciliar. Besteira. Não é esse o propósito da Bíblia. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não se propõe a falar sobre isso. Bom, vamos falar de Gênesis. Quais são as histórias que nós temos em Gênesis? Quais são as histórias mais interessantes? Aí, deixa eu fazer agora uma pesquisa aqui. Vou fazer com quem está mais perto de mim aqui, né? Qual a história de Gênesis que mais marca a sua vida? Aumenta aqui, ó, esse aqui, por favor. A criação do homem. Ok. Onde é? Primeiro assassinato, olha aqui, Renato. Criação. Não vale repetir não, hein? Não, vale repetir não, tem que ser outro, tem que ser outro. Deus criou a mulher. O pecado. O pessoal até aplaudiu aí agora, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Qual é a história do livro de Gênesis que a irmã mais gosta, que mais marca a sua vida? Mas não vale mais a criação. Todas também não pode. Uma história, um personagem, uma história. A chamada de Abraão. Quando eu estava lendo o livro de Gênesis ontem, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha pensado, quando Deus soprou na vida do homem. Isso aí é Deus, todo dia ele respira esse ar, é o sopro de Deus. Olha só que legal, bênção. Abraão, a chamada de Abraão também, mais o quê? Mais quem? José, história de José. Para quem está na galeria não está me vendo, deixa eu ver aqui, peraí. Estão vendo aqui agora só a testa, pelo menos? Então vamos lá, ó.
14 capítulos do livro de Gênesis falam da história de José. Mas tem mais outros 3, 4 personagens que ninguém falou ainda, que são marcantes. Noé. Mais quem? Isaac. Quem falou Isaac aqui? Isaac, fala, Isaac, bem alto. Ah. Ok. Abraão. Depois de Abraão vem quem? Isaac e Jacó. Olha só, obrigado pela ajuda. O pessoal da galeria se livrou. Tem que comprar um microfone que vá até lá. Ou se não, botar microfone aí agora que eu vou pedir o pessoal para vir, tá bom? Gente, olha quantas histórias. Adão e Eva, Abel e Caim, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Não são muitas histórias? Não são histórias marcantes? Não são histórias que fazem diferença muitas vezes e que muitas vezes nós temos até dificuldade de acreditar? Nós aceitamos pela fé, mas muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar nessas histórias. Tem gente que conta a história de Noé como se ela fosse só uma história que nunca existiu. Tem gente que olha para Abraão, José, enfim. O livro de Gênesis, ele não se propõe a falar sobre a criação de todas as coisas. Na verdade, o livro de Gênesis deveria ser lido de trás para frente. Por que isso? No domingo que vem a gente vai ver. Mas o livro de Êxodo é a chave de interpretação do Antigo Testamento. Dali, Moisés, o grande libertador, o que vai receber as leis de Deus, que vai nortear o povo a partir dali. Nós precisamos dizer, da onde vem Moisés? Não, Moisés vem de José, que vem de Jacó, que vem de Isaac, que vem de Abraão, que vem de Noé, que vem de... Você está entendendo? O processo de interpretação do livro de Gênesis deve ser de trás para frente. Talvez por isso a história de José é maior e vai diminuindo. Quando a gente começa a pensar nisso, começa a gerar na gente um monte de caraminholas, de coisas, e a gente começa a ficar assim, e aí, como é que é isso, como é que não é? Bom, com certeza essas informações e outras você vai, em qualquer comentário bíblico, você vai na internet, você vai na escola bíblica dominical, e você vai obter essas explicações ou essas pesquisas que você pode aí de conhecimento. Mas hoje eu quero me deter em uma dessas histórias. Eu quero me deter na história do chamado de Deus para Abrão, para que ele fosse bênção em todas as famílias da terra, trazendo para ele novos sonhos. Mas como assim? Vamos examinar a palavra, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Parece que tudo estava perdido. Abrão era um adorador da lua. Abrão era um idólatra, morava em Ur dos Caldeus. Abrão, aos 75 anos de idade, não era lá a flor que se cheirasse. Era um homem que tinha a sua vida normal como todo mundo. E Deus olha para ele, e a Bíblia não nos diz que ele tinha assim algo de tão especial, mas Deus olha para a vida dele e chama esse homem e faz uma promessa para ele, para que ele tenha novos sonhos. E é isso que Deus faz com a gente, quando nós nos encontramos com Jesus, Ele nos chama e diz assim, eu vou te dar um novo sonho, uma nova perspectiva. E é muito propício falar disso no início de um ano, porque no final do ano, normalmente a gente faz uma retrospectiva, a gente projeta novos sonhos, a gente faz promessas, talvez para a gente mesmo, olha, eu ano que vem vou fazer isso, eu ano que vem não vou fazer aquilo. Esse homem estava na terra de Ur dos Caldeus. Deus o chama, faz promessas. Mas o mais interessante é que as promessas de Deus sobre a vida de Abrão
não estão restritas a ele, não estão restritas somente à sua família, mas estão abertas para todas as famílias da terra. Isso é fantástico, nós precisamos entender a grandeza do chamado de Deus. Nada mal iniciar um ano falando de promessas. Que a promessa de Deus, feita a Abraão, há cerca de 40 séculos atrás, seja verdade hoje na sua vida, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha novos sonhos, sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, que nenhum dos projetos ou dos sonhos de Deus podem ser frustrados. Os nossos sonhos podem ser frustrados. Por vezes nós, literalmente, me perdoem a expressão, quebramos a cara, nos frustramos, entramos numa rota e que não sabemos como entramos ali, como voltar, como sair, e questionamos tudo. E por vezes, esses sonhos que estávamos sonhando, a vida que estávamos vivendo, não eram sonhos de Deus, eram nossos. Eram nossos. Como nós falamos aqui na vigília, a folha já estava escrita, a gente só pediu Deus para assinar. E Deus de repente nem assinou, mas a gente acha que Ele assinou. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, nessa manhã, receba a promessa de Deus, tomando uma decisão na sua vida. Diz o texto, versículo 1, Abrão tinha 75 anos quando partiu, como o Senhor ordenou. Olha só que coisa interessante. Abrão tinha quantos anos? 75. Quem tem aqui de 75 anos para cima? Amém. Olha só quanta gente, fica com a mão levantada, tenha fé, tenha coragem. Vou fazer uma pergunta só para vocês que estão com a mão levantada. É a seguinte: com 75 anos ou mais, é fácil você obedecer uma ordem? É mais fácil você dar a ordem. É ou não é? Tem gente que fala, pode abaixar a mão, pode abaixar a mão. Tem gente que fala assim, eu agora que passei dos 70, agora eu faço o que eu quero. Obedeci minha vida inteira, obedeci pai, obedeci marido, obedeci não sei quem, obedeci não sei quem. Agora eu faço o que eu quero. Eu acordo tarde quando eu quero, acordo cedo quando eu quero. Eu não estou dizendo que é todo mundo, não. Eu estou falando que eu já tive esse retorno de pessoas mais maduras com mais de 75 anos. Abrão, com a sua vida estabelecida, um homem rico. Abrão era milionário. Abrão era um homem riquíssimo, com a sua família toda estabelecida. De repente Deus fala para ele, um Deus que ele não conhecia, chega para ele e fala, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar, sai. E diz a Bíblia que esse homem obedeceu, ele partiu como o Senhor havia ordenado. Coisa difícil obedecer, porque obedecer inclui tomada de decisão. Eu decido obedecer a Deus. Deus deu essa capacidade para nós, de decisão, mas a obediência é muito difícil desde o início. Porque Deus falou o seguinte, vocês podem comer de todas as árvores, centenas de árvores, se não milhares de frutos, só essa que vocês não podem. E qual foi a bendita árvore que eles foram comer? A que não podia. Tem gente que fala assim, se Deus não tivesse falado nada, eles nunca teriam comido aquela árvore. Mas não era a árvore, não era o fruto, era a obediência ou a desobediência, era a relação de confiança, que quando é quebrada, é complicado. E poderíamos dizer que pecado é exatamente a relação de confiança entre Deus e o homem que foi quebrado. Foi quebrado.
Quando olhamos a palavra, começamos a perceber, Deus chama esse homem e começa agora a fazer promessa para ele. Seguir a Deus é uma decisão pessoal. Assumir significa declarar a sua fé e dizer: eu sou servo de Deus. O ano de 2014 poderá ser diferente, porque eu decido obedecer a Deus. Tomada de decisão. Isso não pode ser forçado. Isso tem que ser por amor, pela fé. Eu vejo muita gente, talvez na liderança, em várias lideranças, frustrado. Frustrado por quê? Porque ninguém vai, todo mundo chega atrasado, gente falta. Aí eu ouço muita gente falando: ah, pastor, ninguém quer nada. Ninguém quer nada. O pessoal não se compromete. Na hora H é aquela meia dúzia. E isso acontece aqui? Acontece. Mas acontece em todos os lugares que você possa imaginar também. Por que isso acontece? Porque não pode ser forçado. Liderança não é algo que é imposto. Liderado é aquele que acredita num sonho de alguém que sonhou e disse: vamos para lá, e nós acreditamos no sonho e vamos. Se nós não acreditamos, nós não vamos. Deus disse assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. O sonho era esse, e Abrão acreditou. Deus diz assim para a gente: eu vou fazer de você uma bênção na sua família, mas eu não acredito nisso, e eu não sou a bênção na minha família que deveria ser. Você vai ser uma bênção no seu local de trabalho, eu não acredito nisso, e não sou uma bênção no meu local de trabalho. Você vai ser uma bênção no ministério, na igreja, e eu não acredito nisso, e eu não sou a bênção que Deus queria que eu fosse no ministério, na igreja, e em tantos outros lugares. Agora imagina, se nós acreditarmos nos sonhos de Deus para a nossa vida, o que vai acontecer? Porque se ele pegou um homem já idoso, numa terra idólatra, pega esse homem e faz dele o pai da fé, imagina o que Deus pode fazer com você e comigo. Querido, Deus quer fazer algo grandioso na sua vida e na minha vida, na vida da igreja. Precisamos ser luz, precisamos ser sal, influenciar, comunicar e não forçar. Quebrar uma religiosidade, rituais vazios e trazer para um relacionamento próximo. É por isso que o próprio culto precisa ser uma celebração, onde eu me sento ao lado, não de um estranho, de uma pessoa que comprou aquele lugar, mas ao lado de um adorador de Jesus. E que eu olho para a pessoa, eu não conheço muitas vezes. Numa igreja grande, a coisa mais fácil que tem é de você se esconder dentro da igreja, porque você entra e você sai e ninguém te viu. Aliás, tem gente que pede carta para uma igreja grande, eu já ouvi isso muitas vezes, não estou inventando não, vai dizer assim: eu queria dar um tempo, já trabalhei muito, e agora eu vim para receber. De graça recebei, de graça dai. Nós não podemos só dar, todas as minhas forças, energias, porque uma hora esgota, mas eu também não posso só receber, porque tem uma hora que ou você explode, ou você morre. A dinâmica espiritual que serve para a vida é: recebo e dou. Eu recebo de Deus, recebo a palavra e compartilho a palavra. Isso é o desafio. É por isso que quando a gente fala assim: não, você vai influenciar pessoas, você vai trabalhar com um grupo de pessoas, você vai abençoar. Tem gente: pastor, mas eu não sou capaz, eu não sou líder, eu não consigo. Todos nós somos potencialmente líderes. Líderes como? Porque nós acreditamos no sonho e podemos levar pessoas a acreditar nesse sonho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Bíblia fala
em Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 23, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: se um homem mau pecar, parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é bom e certo, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Eu acho interessante esse texto, porque esse texto é do Antigo Testamento, e tem gente que fala assim, não, o Antigo Testamento é do pacto antigo, Deus era muito cruel no Antigo Testamento. Só que esse texto é do Antigo Testamento. A gente às vezes, influenciado pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste, a gente começa também a desejar o mal e a morte. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte nem do homem mau, mas antes Ele quer vê-lo salvo, Ele quer vê-lo transformado. Quando a promessa de Deus faz parte da minha vida, quando eu aceito o desafio de Deus, quando eu me comprometo com o que o Senhor tem para me fazer na minha vida, eu assumo com alegria a minha decisão com Jesus. Os meus sonhos podem morrer, mas os sonhos de Deus não morrem. 2014 pode ser diferente. O que vai vir pela frente? Eu não sei o que virá, mas eu sei como eu enfrentarei o que virá, porque eu estou baseado na palavra de Deus. Segundo lugar, receba a promessa de Deus, seja a ponte de bênçãos. Você pode repetir comigo essa expressão? Seja ponte de bênçãos. Interessante isso aqui. A Bíblia diz, versículos de 5 a 9, alguns trechos: por meio de você, falando para Abrão, eu abençoarei todos os povos do mundo. Lá no versículo 9, ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Que coisa! Fala isso para um homem de 75 anos que não tinha filhos. Eu queria só pedir aos nossos queridos, amados adolescentes lá do último e penúltimo banco, olha para mim, por favor. Vocês aí, ó, boné branco, olha para mim. Isso. Vamos aguardar então. Vocês são mais interessantes do que eu. Se vocês falarem, os outros vão ouvir vocês e não vão me ouvir. Então me ajuda, tá bom? Vamos lá. Abrão foi chamado por Deus, um homem de 75 anos que não tinha filho. E o que Deus fala para ele? Olha só o que diz: você será abençoado e eu vou dar essa terra para quem? Aos seus descendentes. Ele não tinha descendente, ele não tinha filho, ele não tinha ninguém. Ah, queridos, Abrão, ele serviu outros deuses na terra de Harã, antes da promessa, mas depois da promessa, ele assume o seu compromisso com Deus. Preste atenção nisso aqui, é muito sério. Há um antes e um depois. O antes, quando Abrão estava servindo a outros deuses, não era um tempo de promessa, mas agora é. Não dá para viver no tempo da promessa como vivéramos antes da promessa. Você está conseguindo entender? Nós hoje precisamos viver um tempo debaixo da promessa de Deus sobre nossas vidas, de ser bênção para as pessoas que estão perto da gente, ser bênção na sua família, ser bênção na sua casa, ser bênção na rua, ser bênção na igreja, ser bênção no trabalho, ser bênção. Essa é a promessa de Deus, que nós seremos as maiores bênçãos a andar nessa terra. Abraão entende isso, acredita nisso, e ele se tornou ponte de bênção, canal de bênção para todas as famílias. Pastor Gilson Bifano, ele diz que não importa a quem os nossos pais tenham adorado,
nós podemos ser pontes abençoadoras para os nossos descendentes. Há pessoas que falam assim: pastor, mas eu não nasci na igreja, a minha história é diferente, na minha casa só eu sou evangélico. Olha, pastor, isso... Deus tem um novo tempo para você. Você é um portão da bênção de Deus para a sua família. Você é a pessoa que Deus quer usar para transformar este mundo. Ah, mas não dá para fazer sozinho. Mas nós não estamos sozinhos. Isso se chama igreja, povo de Deus, família de Jesus. Quando nós assumimos esse compromisso com Jesus, Ele abençoa você e sua família, Ele abençoa a mim. Isso é promessa de Deus. Sabe, você está em oração pelo ano de 2014? Você está pedindo a Deus para que o ano de 2014 seja um ano de bênção? Você está pedindo para que 2014 haja novos sonhos para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua vida profissional? Você tem orado por isso? Não há família perfeita, não há pessoas perfeitas, não há trabalho perfeito, não há emprego perfeito, não há sonhos perfeitos, mas nós podemos aprender muito com as imperfeições e com os erros desse mundo e sermos bênçãos de Deus. A Bíblia diz no versículo 3, na versão Almeida Revista e Atualizada: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus é para você hoje. A promessa de Deus é que nós sejamos ponte, canal, e que jamais desistamos disso. Terceiro e último lugar, receba a promessa de Deus e se torne um adorador. Você pode repetir comigo? Se torne um adorador. Olha só o que diz a Bíblia: Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Você repara nisso? Abrão era um adorador da lua, era um adorador dos vários deuses ali, de Ur dos caldeus. Ele tem um encontro com o Senhor, Deus faz para ele promessas, ele acredita nisso, obedece a ordem, sai da sua terra, e o que ele faz? A primeira coisa que ele faz: constrói um altar e adora ao Senhor. Ele adora o Senhor, se tornou um adorador de Yahvé, se tornou um adorador do Deus revelado. Várias vezes a gente vai encontrar essa expressão: construiu um altar. Abrão fez isso, Isaac, Jacó, eles faziam isso. Era o marco que eles tinham, era a forma como eles tinham naquela época de expressar a sua adoração e de entender que Deus estava conduzindo a sua história. Eles paravam a caminhada, paravam tudo, construíam um altar e adoravam a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você, do ancião aqui mais antigo, mais idoso, a criança mais nova que estiver aqui, eu quero convidar que esse ano seja um ano que nós adoremos ao Senhor, que a gente ache tempo, encontre lugar para adorar ao Senhor. Onde nós vamos adorar ao Senhor? Em todos os lugares. Botou a planta do seu pé no local do seu trabalho, ore: Senhor, abençoa esse dia, abençoa esse lugar, abençoa essas pessoas, abençoa meu chefe, abençoa os liderados, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, e vai. Pisou em casa: Senhor, abençoa a minha família, agradeça pelo filho, pela filha, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, pelo agregado, por tudo. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Chegou aqui na igreja, pisou: Senhor, abençoa esse momento, abençoa as pessoas que vão entrar aqui, clamar ao Senhor. Porque às vezes a gente pisa no trabalho, que a gente orou tanto para conseguir, mais um dia de trabalho. A gente pisa em casa, as crianças chatas, não aguento mais essa esposa, esse marido, não aguento mais ninguém. Pisa na igreja, que coisa, teve isso, teve aquilo, aquele irmão, aquela irmã, olha o pastor, olha não sei o que, não sei o que. Precisa começar em nós novos sonhos, um novo tempo. O Senhor quer fazer algo diferente.
E Ele vai fazer, e Ele está fazendo. E eu posso ter duas posturas: ou eu vou ficar de longe vendo o agir de Deus, ou eu vou entrar para que o agir de Deus seja sobre a minha vida. Eu escolho estar debaixo da promessa de Deus, eu escolho obedecer ao que Deus está falando, eu escolho ser um adorador. A caminhada de Abrão, na caminhada dele, ele foi se identificando com Deus, ele foi conhecendo o Senhor, porque é na caminhada da vida com Deus que nós conhecemos Deus. Ah, mas eu já li a Bíblia toda. Claro, Deus se revela na sua palavra, mas se eu me torno um acumulador de conhecimento, eu sei quantos versículos tem a Bíblia, qual o menor versículo, qual o maior versículo, sabe qual é o maior versículo da Bíblia? Esther 8:9. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou? Não, e o segundo, embaixador do rei, olha lá, ó. Eu conheço, quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantas divisões? Vamos de trás para frente com capítulo de divisão. Revelação, Apocalipse 22, cartas gerais, Judas 1, 3 João 1, 2 João 1, é isso mesmo? Aí a gente vai conhecer a Bíblia toda, a gente conhece todas as estruturas, a gente conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, a gente conhece as divisões, a gente conhece a história, a gente conhece a ordem cronológica, a ordem de todas as formas que você possa imaginar. Eu conheço os profetas maiores, os profetas menores, os profetas anteriores, os profetas posteriores. Eu conheço a Bíblia, tá bom. O que você faz com isso? Fala mal do seu irmão, tem inveja daquele que prosperou. A Bíblia não é para ser somente lida, a Bíblia é para ser digerida, vivida. O início, novos sonhos. No meio do caos, Deus diz: haja, e há. No meio de uma família totalmente afastada, perdida, Deus diz: vem, você vai ser bênção. A preocupação agora de Abrão é somente adorar a Deus, ter um relacionamento com Ele. As pessoas ao redor dele sabiam disso. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, na versão Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bênção de Deus não é para a gente ficar correndo atrás delas. Bênçãos de Deus é que correrão atrás dos fiéis. Tem muita gente hoje pulando de igreja para igreja, de galho para galho, procurando bênção de Deus. Mas a Bíblia diz que as bênçãos virão, perseguirão aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que atentamente ouvem a voz de Deus. Pastor, mas você quer dizer então que eu não ouvi a voz de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ouviu, mas não atentamente. Pode ser que haja interferências. Hoje é um novo momento. Isso é fantástico, porque cada dia, a cada momento, Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã, amém? As misericórdias do Senhor se renovaram, os sonhos de Deus sobre a sua vida estão renovados, meu querido. A promessa de Deus é para você, é para a sua família. A promessa de Deus vai perseguir você. A promessa de Deus se cumpriu na vida daquele homem 25 anos depois. E no meio desse caminho, Abrão vacilou, caiu, mas ele levantou e permaneceu fiel.
Sabe qual foi a primeira queda da fé de Abrão? O texto que nós lemos diz: primeira coisa que ele fez, levou o sobrinho. Deus falou o que para ele? Sai da sua terra e sai do meio da sua parentela. Ele leva o menino, ele leva Ló. Qual é a primeira confusão na vida de Abrão? Ló, os empregados de Ló e os empregados de Abrão começam a brigar, e ele tem que dividir, separar. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda, você vai para o sul, eu vou para o norte. Por que Abrão teve problema com Ló? Porque não obedeceu atentamente a voz de Deus. Depois Abrão vai inventar, quer dizer, mais ou menos, né, porque ele era meio irmão, mas ele vai dizer que é irmão da esposa, com medo do rei, e ali ele quase que perde a vida. Pode perceber que o pai da fé, o grande Abrão, também tropeçou, também caiu, também vacilou em coisas pequenas, mas Deus tinha para ele novos sonhos. Se você tem caído, tropeçado, se 2013 foi um ano onde você tropeçou e caiu, 2014 precisa ser o ano em que você vai se levantar. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Receba a promessa de Deus sobre sua vida. Tome uma decisão hoje de ser obediente. Seja uma ponte de bênçãos e torne-se um adorador. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o seu coração que não possa ouvir. Deus está ouvindo nossas orações. Deus está com a mão estendida hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus agora, ore ao Senhor.